Capítulo 2. Sobre a monarquia, a democracia e a ideia de ordem natural. Teoria. O contraste entre a economia da propriedade privada governamental e a economia da propriedade pública governamental. O governo é um monopolista territorial da compulsão, uma agência que se engaja em violações contínuas e institucionalizadas dos direitos de propriedade. Uma agência que se dedica à exploração, sob a forma de expropriação, tributação e regulação dos donos de propriedades privadas, pressupondo-se não mais do que o interesse próprio dos agentes governamentais, deve-se esperar que todos os governos façam uso desse monopólio e apresentem uma tendência a praticarem uma exploração cada vez maior. No entanto, nem todas as formas de governo podem ser igualmente bem-sucedidas nessa atividade ou praticá-la da mesma maneira. Em vez disso, à luz da elementar teoria econômica, a conduta do governo e os efeitos das políticas governamentais sobre a sociedade civil podem ser sistematicamente diferentes, dependendo da hipótese de o aparato governamental ser de propriedade privada ou de propriedade pública. O que caracteriza a propriedade privada governamental é o fato de que os recursos expropriados e o privilégio monopolístico da expropriação futura são propriedade individual. Os recursos confiscados são adicionados à propriedade privada do governante e tratados como se fossem uma parte dessa propriedade. E o privilégio monopolístico da expropriação futura é acrescentado a essa propriedade como se fosse um título, conduzindo, assim, a um aumento imediato no seu valor presente, capitalização, do lucro do monopólio. Mais importante ainda, na condição de dono privado da propriedade governamental, o governante tem o direito de passar todos os bens pessoais para o seu herdeiro. Ele pode vender, alugar ou ceder uma parte ou a totalidade da sua propriedade privilegiada e embolsar privadamente as receitas decorrentes de sua venda ou do seu aluguel. E ele pode empregar ou despedir pessoalmente qualquer administrador e funcionário da sua propriedade. Em contraste, na propriedade pública governamental, o controle do aparato governamental está nas mãos de um administrador ou zelador. O zelador pode usar o aparato governamental para a sua vantagem pessoal, mas este não lhe pertence. Ele não pode vender os recursos governamentais e embolsar privadamente as receitas, nem pode ele passar os bens governamentais para o seu herdeiro pessoal. Ele possui o uso atual dos recursos governamentais, mas não o valor do capital. Além disso, ao passo que a entrada na posição de proprietário privado do governo encontra-se limitada pelos critérios pessoais do seu dono, a entrada na posição de zelador governamental está aberta a todos. Qualquer indivíduo, em princípio, pode tornar-se o administrador do governo. A partir desses pressupostos centrais, dois prognósticos teóricos interrelacionados podem ser deduzidos. 1. O proprietário privado do governo tende a possuir um horizonte de planejamento sistematicamente mais longo, isto é, o seu grau de preferência temporal será menor. Por conseguinte, o seu grau de exploração econômica tende a ser menor do que o de um zelador governamental. 2. Sujeitos a um maior grau de exploração, os governados também estarão comparativamente mais orientados para o presente, isto é, terão uma maior visão de curto prazo, sob um sistema de propriedade pública governamental do que sob um regime de propriedade privada governamental. O proprietário privado do governo previsivelmente tentará maximizar a sua riqueza, isto é, o valor presente da sua propriedade e as suas receitas correntes. Ele não desejará aumentar o valor dos seus rendimentos correntes à custa de uma queda mais do que proporcional no valor presente dos seus ativos.
E, visto que os atos de aquisição das receitas correntes invariavelmente engendram repercussões no valor presente dos ativos, refletindo o valor de todas as receitas futuras esperadas dos ativos com desconto da taxa de preferência temporal, a propriedade privada, por sua própria natureza, conduz ao cálculo econômico, promovendo, em consequência, uma visão de longo prazo, orientada para o futuro. No caso específico da propriedade privada governamental, isso implica uma perceptível moderação no uso do privilegiado monopólio de expropriação por parte do governante, pois os atos de confisco, em função da sua natureza parasitária, recaem sobre os atos anteriores de produção por parte dos governados, onde nada foi anteriormente produzido, nada pode ser expropriado, onde tudo é expropriado. Toda a produção futura será bruscamente suspensa. Portanto, o proprietário privado do governo evitará tributar os seus súditos muito pesadamente a fim de impedir a redução dos seus potenciais ganhos financeiros futuros na medida em que, por exemplo, o valor presente da sua propriedade sofra declínios reais. Ao invés disso, para manter ou até mesmo aumentar o valor da sua propriedade intelectual, ele sistematicamente coibirá as suas políticas tributárias, pois, quanto menor for o grau de tributação, mais produtivos serão os súditos e, quanto mais produtivos forem os governados, maior será o valor do parasitário monopólio da expropriação do governante. Ele, naturalmente, usará o seu privilégio monopolístico. Ele não deixará de impor tributos. Porém, na condição de proprietário privado do governo, é do seu interesse parasitar uma economia cada vez mais pujante, produtiva e próspera, porque isso também incrementaria, sem qualquer esforço da sua parte, as suas próprias riquezas e a sua própria prosperidade. O grau de exploração, portanto, tende a ser baixo. Ademais, a propriedade privada do governo implica a moderação e a visão de longo prazo, orientada para o futuro, por uma outra razão. Toda propriedade privada é, por definição, propriedade exclusiva. Aquele que possui uma propriedade tem o direito de excluir todos os outros do seu uso e do seu gozo, tendo a liberdade de escolher com quem, caso realmente o queira, ele está disposto a compartilhar a utilização dela. Normalmente, o proprietário de um estabelecimento privado incluirá a sua família e excluirá todos os outros, com a exceção de um convidado ou de um funcionário pago ou contratado. Somente a família real ou reinante e, em menor medida, os seus amigos, os seus funcionários e os seus parceiros de negócios, desfruta o uso das receitas fiscais e pode levar uma vida parasitária. Em decorrência dessas restrições, a entrada no governo e da condição de exclusividade para o governante e a sua família, a propriedade privada do governo estimula o desenvolvimento de uma nítida consciência de classe nos governados, promovendo oposição e resistência a qualquer expansão do poder governamental de tributar. Existe uma distinção clara entre os poucos governantes e os muitos governados, e há pouco ou nenhum risco ou possibilidade de uma pessoa movimentar-se de uma classe para outra. Em função dessa barreira quase intransponível, a mobilidade para cima é reforçada a solidariedade entre os governados, isto é, a sua mútua identificação como vítimas reais ou potenciais das violações governamentais dos direitos de propriedade, e o risco de a classe dominante perder a sua legitimidade em consequência de um aumento da tributação é assim reforçado. Em nítido contraste, o zelador de um governo de propriedade pública tentará maximizar não a riqueza total do governo, valores do capital e receitas correntes, mas sim as receitas correntes, independentemente e à custa dos valores do capital. Na verdade, mesmo que quisesse agir de maneira diferente, ele não poderia fazê-lo, pois, sendo propriedade pública, os recursos do governo não são passíveis de serem vendidos e, sem os preços de mercado, o cálculo econômico é impossível.
Assim, deve ser considerado inevitável que a propriedade pública do governo resulte em um contínuo consumo de capital. Ao invés de manter ou até mesmo aumentar o valor da propriedade governamental, como faz um proprietário privado do governo, um presidente, o zelador temporário do governo, usará ao máximo os recursos governamentais o mais rapidamente possível, pois, se ele não os consumir agora, ele pode nunca mais ter a possibilidade de consumi-los. Em particular, um zelador, ao contrário do proprietário privado do governo, não tem interesse em não estragar o seu país, porque ele não incrementará as suas expropriações se a vantagem de uma política de moderação, o consequente maior valor do capital da propriedade governamental, não pode ser colhida privadamente, enquanto a vantagem de uma política oposta de impostos mais altos, maiores rendimentos correntes, pode então ser obtida. Para um presidente, ao contrário de um proprietário privado do governo, a moderação oferece apenas desvantagens. Além disso, com a propriedade pública governamental, qualquer pessoa, em princípio, pode tornar-se membro da classe governante ou até mesmo o seu chefe supremo. A distinção entre governantes e governados fica embaçada e a consciência de classe dos governados perde a sua nitidez. Surge ainda a ilusão de que tal distinção não existe mais. Emerge a ideia de que, com a existência de um governo democrático, ninguém é governado por ninguém, de que todos governam a si mesmos. Portanto, a resistência do público contra o governo é sistematicamente enfraquecida. Embora a expropriação e a tributação tenham se mostrado claramente opressivas e maléficas para o público no passado, elas agora parecem muito menos, sendo a humanidade o que ela é, pois qualquer um pode livremente adentrar as fileiras daqueles que estão recebendo os frutos dessa expoliação. Em decorrência disso, a exploração aumentará, seja escancaradamente na forma de maiores impostos, seja discretamente na forma de mais criação de moeda governamental, inflação e de mais regulações legislativas. Do mesmo modo, o número de empregados governamentais, servidores públicos, em comparação com o número de funcionários privados, tenderá a aumentar bastante, atraindo e promovendo pessoas com elevado grau de preferência temporal e com orientação para o presente, com visão limitada de curto prazo. Em contraste com o direito de autodefesa na eventualidade de um atentado criminoso, a vítima das violações governamentais dos direitos de propriedade privada não pode legitimamente defender-se de tais violações. A instituição de um imposto governamental sobre os bens ou os rendimentos viola os direitos de propriedade do produtor tanto quanto o roubo. Em ambos os casos, a oferta de bens do apropriador/produtor é diminuída contra a sua vontade e sem o seu consentimento. A moeda governamental, isto é, a criação de liquidez, não menos significa uma expropriação fraudulenta dos donos de propriedade do que as operações de uma gangue criminosa de falsificadores. Ademais, as regulações do governo acerca do que um proprietário pode ou não pode fazer com a sua propriedade, para além da regra de que ninguém pode causar danos físicos à propriedade dos outros e de que todas as trocas, comércio de uns com os outros devem ser voluntárias e contratuais, implicam uma apropriação da propriedade de alguém da mesma forma como o fazem os atos de extorsão, de roubo ou de destruição. Mas a tributação, a criação de liquidez perpetrada pelo governo e as regulações governamentais, ao contrário dos seus homólogos penais, são consideradas legítimas, e a vítima da interferência do governo, ao contrário da vítima de um crime, não tem o direito à defesa física e à proteção da sua propriedade. Graças, então, à sua legitimidade, as violações governamentais dos governos, dos direitos de propriedade, afetam sistematicamente as preferências temporais individuais de forma diferente.
Repetindo, graças então à sua legitimidade, as violações governamentais dos direitos de propriedade afetam sistematicamente as preferências temporais individuais de forma diferente e muito mais profunda do que a criminalidade. Assim como os crimes, a interferência governamental nos direitos de propriedade privada reduz a oferta de bens presentes de uma pessoa, aumentando, assim, a sua efetiva taxa de preferência temporal. As agressões governamentais, ao contrário dos crimes, ao mesmo tempo aumentam o grau de preferência temporal das vítimas reais e potenciais, pois elas implicam também uma redução da oferta de bens futuros, uma redução da taxa de retorno sobre o investimento. O crime, por ser ilegítimo, ocorre apenas intermitentemente. O assaltante desaparece na cena com o seu saque e deixa a sua vítima sozinha, livre e em paz. Portanto, pode-se lidar com o crime através do aumento da demanda por produtos e serviços de proteção em relação ao aumento da demanda por produtos e serviços que não sejam de proteção, a fim de restaurar ou até mesmo aumentar a futura taxa de retorno de investimento e de fazer com que seja menos provável que o mesmo ou um outro assaltante possam ser bem-sucedidos uma segunda vez, com a mesma ou com uma outra vítima. Em contraste, por serem legítimas, as violações governamentais dos direitos de propriedade são contínuas. O agressor não desaparece na clandestinidade, mas permanece ao redor, e a vítima não pode se armar contra ele, mas deve permanecer indefesa. Pelo menos é o que, geralmente, dela se espera. Ao invés de promoverem e melhorarem a sua proteção, as vítimas reais e potenciais das violações governamentais dos direitos de propriedade, como demonstrado pela sua contínua desproteção vis-à-vis os seus agressores, reagem a isso associando um risco permanentemente maior à totalidade da sua produção futura e ajustando sistematicamente para baixo as suas expectativas em relação à taxa de retorno de todos os investimentos futuros. Em função de os apropriadores, produtores, estarem e virem a si próprios assim, indefesos contra futuras agressões por parte dos agentes do governo, a sua esperada taxa de retorno de ações produtivas e orientadas para o futuro, que é a visão de longo prazo, é reduzida em todos os aspectos. Em consequência disso, as vítimas reais potenciais tornam-se mais orientadas para o presente, visão de curto prazo. Adicionalmente, em virtude de o grau de exploração ser comparativamente maior sob o governo de propriedade pública, essa tendência à adoção da visão de curto prazo, orientada para o presente, será significativamente mais acentuada sob o governo de propriedade pública do que sob o governo de propriedade privada. Prática: a transição da monarquia para a democracia, 1789 a 1918. As monarquias hereditárias representam os exemplos históricos de governos de propriedade privada. As repúblicas democráticas representam os exemplos históricos de governos de propriedade pública. Durante a maior parte da sua história, a humanidade, na medida em que esteve sujeita a qualquer tipo de controle governamental, encontrou-se sob o jugo de regimes monárquicos. Houve exceções, a democracia ateniense, Roma durante a sua era republicana até 31 a.C., as repúblicas de Veneza, Florença e Gênova durante o período renascentista, os cantões suíços desde 1291, as Províncias Unidas dos Países Baixos durante o período entre 1648 e 1673, e a Inglaterra sob Cromwell, de 1649 a 1660. Entretanto, estas foram ocorrências raras em um mundo dominado pelas monarquias. Com a exceção da Suíça, elas se revelaram fenômenos de curta duração. Limitadas pelo ambiente monárquico circundante, todas as repúblicas mais antigas concretizaram a condição de liberdade de entrada na propriedade pública governamental, apenas de modo imperfeito.
Porque, ao passo que a forma republicana de governo implica, por definição, que o governo não é de propriedade privada, mas sim de propriedade pública, podendo-se esperar, então, que uma república possua uma inata tendência à adoção do sufrágio universal. Em todas as repúblicas antigas, a entrada no governo estava restrita a grupos relativamente pequenos de nobres. Com o término da Primeira Guerra Mundial, a humanidade realmente deixou para trás a era monárquica. No transcurso de um século e meio, contando a partir da Revolução Francesa, a Europa e, em seu rastro, o resto do mundo, sofreu uma monumental transformação. Em todo lugar, o governo monárquico e os reis soberanos foram substituídos pelo Estado republicano democrático e pelos povos soberanos. O primeiro ataque direto do republicanismo e da soberania popular ao princípio monárquico foi repelido com a derrota militar de Napoleão e com a restauração do governo Bourbon na França. Como consequência do terror revolucionário e das guerras napoleônicas, o republicanismo foi amplamente desacreditado durante a maior parte do século XIX. Ainda assim, o espírito republicano-democrático da Revolução Francesa deixou uma marca permanente, desde a restauração do poder monárquico em 1815 até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A participação, representação política popular foi sistematicamente expandida pela Europa inteira. Em toda parte, a cidadania foi sucessivamente ampliada e os poderes dos parlamentos popularmente eleitos gradualmente incrementados. De 1815 a 1830, o direito de voto na França ainda era rigorosamente limitado sob o restaurado governo Bourbon, de uma população de cerca de 30 milhões de indivíduos. O eleitorado incluía apenas os maiores donos de propriedades, cerca de 100 mil pessoas, menos da metade do 1% da população acima dos 20 anos de idade. Como resultado da Revolução de Julho de 1830, da abdicação de Carlos X e da coroação do Duque de Orleans, Luís Filipe, o número de eleitores aumentou para aproximadamente 200 mil pessoas. Repetindo, o número de eleitores aumentou para aproximadamente 200 mil pessoas. Em consequência das perturbações revolucionárias de 1848, a França voltou a ser republicana, sendo introduzido o sufrágio universal e irrestrito para todos os cidadãos do sexo masculino acima da idade de 21 anos. Napoleão III foi eleito por quase 5,5 milhões de votos de um eleitorado de mais de 8 milhões de pessoas. No Reino Unido, após 1815, o eleitorado consistia em cerca de 500 mil abastados donos de propriedades, cerca de 4% da população acima dos 20 anos de idade. A Lei de Reforma de 1832 abrandou os requisitos relativos à propriedade de bens, outorgando o direito de voto para aproximadamente 800 mil pessoas. A próxima ampliação do eleitorado, de cerca de 1 milhão para 2 milhões de indivíduos, concretizou-se com a Segunda Lei de Reforma de 1867. Em 1884, as restrições patrimoniais foram ainda mais afrouxadas, outorgando-se o direito de voto para cerca de 6 milhões de pessoas, cerca de 1/3 da população acima de 20 anos de idade e mais de 3/4 de todos os adultos do sexo masculino. Na Prússia, o mais importante dos 39 estados alemães independentes reconhecidos depois do Congresso de Viena, a democratização se estabeleceu com a Revolução de 1848 e com a Constituição de 1850. A Câmara Inferior do Parlamento prussiano foi, assim, eleita por sufrágio universal masculino. Todavia, até 1918, o eleitorado permaneceu estratificado em 3 classes com diferentes poderes de voto. Por exemplo, os cidadãos mais ricos, aqueles que contribuíam com 1/3 de todos os impostos,
elegeram um terço dos membros da Câmara Inferior. Em 1867, a Confederação Alemã do Norte, formada pela Prússia e por outros 21 estados alemães, foi fundada. A sua Constituição outorgou o sufrágio universal sem restrições para todos os homens acima da idade de 25 anos. Em 1871, após a vitória sobre Napoleão III, a Constituição da Confederação Alemã do Norte foi adotada praticamente sem alterações pelo recém-fundado Império Alemão. De uma população total de cerca de 35 milhões de indivíduos, cerca de 8 milhões de pessoas, aproximadamente um terço da população com mais de 20 anos, elegeu o primeiro Reichstag alemão. Depois da unificação política italiana sob a liderança do Reino da Sardenha e do Piemonte em 1861, o direito de voto era outorgado para somente 500 mil pessoas, número aproximado, de uma população de cerca de 25 milhões de indivíduos, aproximadamente 3,5% da população acima da idade de 20 anos. Em 1882, os requisitos patrimoniais foram abrandados e a idade mínima para exercer o voto foi reduzida de 25 para 21 anos. Em decorrência disso, o eleitorado da Itália aumentou para mais de 2 milhões de pessoas. No ano de 1913, foram introduzidos o sufrágio quase universal e ilimitado para todos os homens acima de 30 anos e o sufrágio minimamente restrito para homens acima de 21 anos, sendo aumentado o número de eleitores italianos para mais de 8 milhões de pessoas, mais de 40% da população acima dos 20 anos de idade. Na Áustria, o sufrágio masculino restrito e desigual foi introduzido em 1873. O eleitorado composto de 4 classes, ou curiae, de desigual poder de voto, totalizou 1,2 milhões de eleitores de uma população de cerca de 20 milhões de pessoas, 10% da população acima dos 20 anos. Em 1867, uma 5ª classe, curia, foi acrescentada. 40 anos mais tarde, esse sistema foi abolido, sendo aprovado o sufrágio universal e igual para homens acima de 24 anos, o que outorgou o direito de voto para cerca de 6 milhões de indivíduos, quase 40% da população acima dos 20 anos. A Rússia tinha um sistema de conselhos provinciais e distritais eleitos, os Zemstvos, desde 1864 e, em 1905, em consequência da sua desastrosa guerra contra o Japão, criou-se um parlamento, a Duma, o qual foi eleito por sufrágio masculino quase universal, embora indireto e desigual, no tocante às menores potências da Europa. O sufrágio masculino igual e universal ou quase universal já existia na Suíça desde o ano de 1848 e foi adotado entre os anos de 1890 e 1910 na Bélgica, na Holanda, na Noruega, na Suécia, na Espanha, na Grécia, na Bulgária, na Sérvia e na Turquia. Apesar de cada vez mais fragilizado e enfraquecido, o princípio do governo monárquico manteve-se dominante até os acontecimentos cataclísmicos da Primeira Guerra Mundial. Antes de 1914, existiam apenas 2 repúblicas na Europa, a Suíça e a França. E de todas as principais monarquias europeias, apenas a do Reino Unido podia ser classificada como um sistema parlamentar, isto é, um sistema em que o poder supremo estava investido em um parlamento eleito. Apenas 4 anos depois, após os Estados Unidos, país no qual o princípio democrático íncito à ideia de uma república
apenas recentemente tornara-se vitorioso, em decorrência da violenta destruição da Confederação Secessionista pelo governo da União Centralista, terem entrado na guerra europeia e decisivamente determinado o seu resultado. As monarquias praticamente desapareceram e a Europa, junto com o resto do mundo, adotou o republicanismo democrático. Assim, os militarmente derrotados Romanovs, Hohenlohrens, Habsburgos tiveram de abdicar ou renunciar, e a Rússia, a Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufrágio universal, masculino e feminino, e com governos parlamentares. Da mesma forma, todos os recém-criados estados que provieram desses países, a Polônia, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Hungria e a Tchecoslováquia, adotaram constituições republicano-democráticas, sendo a Iugoslávia a única exceção. Na Turquia e na Grécia, as monarquias foram destituídas, e até mesmo onde as monarquias permaneceram nominalmente, como na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha, na Bélgica, na Holanda e nos países escandinavos, os monarcas não mais exerciam qualquer poder governamental. Introduziu-se o sufrágio adulto universal e todo o poder estatal foi investido em parlamentos e funcionários públicos. Uma nova ordem mundial, a era republicano-democrática, sob a égide de um dominante governo dos Estados Unidos, começara.